Boa tarde. Nossa, só tá bem escuro, né? Mas aí fica escuro, porque aqui é meio escuro. Boa noite, gente. Bora ler a Bíblia. Hoje é o dia de segundo livro de Samuel, capítulo 11. Que começa agora alguns episódios. Sempre foi conturbada a história de Davi, mas agora vai chegar um ponto em que a história de Davi começa a ser... não vou falar decadência, porque ele vai se arrepender, mas episódios tristes quanto às suas, né? Porque antes era Saul, eram os irmãos, e agora na responsabilidade dele, né? Essa autorresponsabilidade que algumas escolhas nos levam a momentos negativos. Espera. Aqui acho que está um pouco melhor. Um pouco. Vamos lá? Então vamos ler? Davi e Batseba. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, era tempo de sair à guerra, enviou Davi a Joabe, com eles os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, ficou no lugar que não era para estar. Como é importante nós estarmos no lugar certo, né? Versículo 2. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra, para disfarçar. Versículo 8. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo que foi mandado um presente da mesa do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Que lealdade! Que lealdade! Urias está sendo leal ao seu povo, ao seu chamado. Ele não, no momento de guerra, ele não quer se dar ao luxo de ter um conforto. Ele está focado, ele está fixado na guerra. Lugar onde Davi deveria estar. Quando nós não estamos no nosso propósito de Deus, sabe? Que Deus colocou, pode se preparar, que a gente vai tomar decisões erradas. Então você vê, Davi, o problema quando a gente peca, a gente quer esconder o nosso pecado, né? Davi queria que tivesse por filho, né? O filho dele que estava na barriga de Batseba, ele queria que Urias assumisse, mas não teve relação sexual, como que ia, né? Vamos continuar. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. A carta que dizia, né, sobre a sua morte. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegasse tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro?
que feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás, também morreu teu servo Urias o Heteu. E foi o mensageiro, entrou e fez saber tudo que Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi, na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saímos a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu o teu servo Urias o Heteu. E disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, Davi a recolheu em sua casa, ele foi por mulher, e deu à luz a um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, é um declínio espiritual do homem segundo o coração de Deus. Então, é uma hora da gente parar e analisar, Senhor, eu não quero no meio da minha trajetória, porque às vezes a gente começa bem. Começar bem é muito importante, mas terminar bem é melhor ainda, né? E a gente que está há muitos anos na igreja, a gente vê a carreira de muitas pessoas. Então, o segredo é, gente, era a hora de vocês irem à guerra. Vai pra guerra. Ah, não, Ju, eu não vou pros montes, não vou pra vigília, não. Eu não preciso, eu oro em casa. Eu já tive tantas experiências com Deus. Eu vejo muita gente falando isso, sabe? Eu já tive muita experiência com Deus. Nossa, tem gente que, já fiz missões, eu já ganhei muitas almas e começa a declinar. Ah, não, eu não vou. Isso... Vou ali na vigília com essas pessoas que querem ser batizadas do Espírito Santo ainda, sendo que eu já profetizo. Então, esse é o momento que começa a decadência, quando a gente acha que é mais importante que o outro, quando a gente acha, não, meu tempo já passou. É tempo de guerra? É tempo de guerra para todo mundo. É tempo de se consagrar? É tempo de... mas eu acabei uma consagração agora, um propósito que eu fiz, a minha igreja não vai entrar. Vai entrar. A gente não pode se achar melhor que o outro. Esse é o nosso problema. Mas que em nome de Jesus nós possamos, que essa história venha abrir os nossos olhos, porque de um olhar para um adultério, para encobrir esse pecado, mentira, maquinar o mal, se frustrar e a limites tão terríveis, né, que foi o assassinato, né? De Urias por causa, né, de encobrir o seu pecado. Olha que tristeza. Só que nós vamos ver nos próximos capítulos, que é a espada do Senhor, né? Tudo tem uma consequência. Então, você nunca é grande demais, nunca você é maduro demais, que você não tenha que ficar ali. É tempo de orar, é tempo de orar. Todo mundo está orando, vamos orar. Todo mundo está jejuando, vamos orar. É para todo. E não importa se faz 1 década, 2 décadas, 5 décadas, continue nos mesmos fundamentos. Vamos orar, Pai. Quando nós lemos essa história, vem temor no nosso coração, porque nós somos tão suscetíveis a pecar quanto Davi. Davi tinha uma motivação linda de adorar o seu nome, guerreiro, corajoso, tantas guerras, Senhor, ele venceu, mas no momento em que ele se deixou num comodismo, um tempo que não era de descansar, era um tempo de lutar, trouxe tantas maldições para ele e para a casa dele. Senhor, livra-nos. Senhor, assim como nós oramos o Pai Nosso, não nos deixe cair. Como Jesus entrou, como Jesus disse, não deixe entrar, nós não queremos nem entrar em tentação. Nós queremos ter esse nível de dependência da Tua presença, como sempre nós tivemos, te buscando dia após dia. Nós te amamos demais, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, vigie e discirna o tempo. Amém? Deus te abençoe.